Ana Paula Fernandes. Bom dia. Quero primeiramente agradecer ao senador Paim pela oportunidade do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário poder participar do que eu chamo que essa audiência é uma festa da democracia. A importância de termos audiências públicas, de podermos também, não apenas o Poder Legislativo e Executivo discutir, mas chamar a sociedade para que a sociedade também possa dar o seu parecer e as instituições técnicas possam fazer uma abordagem formal a respeito dessas medidas. Eu gostaria de dividir a minha abordagem numa abordagem técnica e também numa abordagem de cunho social. Primeiramente, eu quero fazer uma divisão dizendo que essas medidas provisórias que nós vamos discutir aqui, elas possuem dois vícios graves. Primeiramente, os vícios formais e, em outra ponta, os vícios legais. Os vícios formais que nós não podemos deixar de analisar são os vícios constitucionais de procedimento, ou seja, o procedimento instituído pela nossa Constituição para que possam, então, medidas desse tamanho, dessa monta, virem fazer diferença na nossa legislação. Primeiro, o vício formal é o critério da urgência, como todos aqui já comentaram. Eu vou tentar não me tornar repetitiva, fazer apenas algumas colocações complementares aos que os colegas já fizeram. Primeiro, a urgência e relevância. Não há urgência. Por quê? O tema ele precisa ser revisto há mais de 20 anos. Então, não há que se dizer que há uma urgência imediata. Nós temos um problema, uma revisão que precisa ser feita, mas não é uma revisão que precise ser realizada de qualquer forma. Uma revisão que seja feita sem debate, uma revisão que seja feita sem o respeito ao contraditório dessas normas. De outra ponta, é claro, o tema é relevante, porque é um tema social. Quanto à relevância, não há dúvidas. Um segundo ponto formal, que foi desrespeitado pelas medidas provisórias, mas não menos importante, é o artigo 246 da Constituição Federal, que proíbe que seja proposto através de emenda ou medida provisória, por medida provisória, a discussão de tema que já foi tratado por medida provisória do ano de 95 ao ano de 2001. Então, temos aí mais um aspecto grave formal no tocante às medidas provisórias, uma vez que elas tratam exatamente de benefícios que já vieram tratados na emenda número 20 de 98. Então, só dessa ponta já vemos aí dois aspectos graves formais que tornam essas medidas totalmente inconstitucionais. Passando para um segundo ponto, que seriam os vícios legais e os vícios de direito material, vou apontar 4 pontos que seriam, assim, os mais relevantes para não tomar muito do pouco tempo que eu tenho. O primeiro seria a qualificação do dependente. O segundo, a carência, de 24 meses agora instituída. O terceiro, a regra de cálculo, ou seja, o período básico de cálculo para verificação do salário de benefício. E o aumento do custeio para o empregador, que agora vai ficar responsável pelos 30 dias. Então, primeiro, qualificação de dependente no tocante ao casamento ou no tocante à companheira, essa qualificação ela já estava na legislação anterior. Então, não havia necessidade da medida provisória colocar esse período de 24 meses para considerar a existência de uma relação que seja de casamento ou seja de união estável. A legislação anterior, no seu parágrafo 2º, ela já cumpria esse critério de forma exemplar. Não havia essa necessidade. É claro que existe, sim, como o senador que falou anteriormente disse, o problema dos casamentos entre pessoas doentes, com cuidadores, ou também o problema do casamento realizado com pessoas muito jovens. Critério esse que poderia, sim, ser estabelecido, mas de uma outra forma, e não ferindo o conjunto todo de dependentes, como veio a medida provisória fazer. Por quê? Porque quando a medida provisória veio na pensão por morte e ela trouxe também o critério da carência, ela não se preocupou somente com o cônjuge. Ela veio a atingir o mais importante que um pai de família protege quando ele vai todos os dias trabalhar, que são seus filhos. E agora eu digo, como um pai de família trabalha tranquilo, sabendo que se ele não tiver com 2 anos de carteira de trabalho ou de vínculo para a Previdência Social, o seu filho não tem direito a nada caso ele venha a falecer.
Então, nós temos que nos preocupar, porque essa medida provisória não atinge somente o cônjuge, como essa justificativa da medida provisória fala. Ela atinge também o filho. Ela atinge o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a criança e o adolescente é protegido na nossa legislação. É isso que nós temos que nos preocupar. Não é apenas do cônjuge. O cônjuge é uma situação dentro de tantas outras que nós temos. O que nós não podemos é pegar uma situação, que é a situação dos casamentos de pessoas mais velhas com jovens, tornar a exceção a regra e dirigir os efeitos de uma medida provisória que causa danos irremediáveis por causa de uma única situação de exceção. Que tem sim que ser coibida? Claro que tem. Concordo que é necessário, mas não do modo que foi feito. Ainda a regra de cálculo. Preciso falar da regra de cálculo, por quê? Porque a justificativa da regra de cálculo para o auxílio por incapacidade, para o benefício de incapacidade, ele vem de uma forma muito gravosa, tornar o período básico de cálculo daquele cidadão não mais a média aritmética de todas as suas contribuições de julho de 94 até o momento do pedido do requerimento, mas sim apenas dos 12 últimos salários. E a justificativa que vem na emenda, que causa uma total estranheza, porque nós estamos falando de um sistema de solidariedade. Quando nós falamos do direito previdenciário, nós não falamos do momento, nós falamos daquele contexto no qual aquele segurado está inserido. E quando eu falo do contexto, eu não posso me referir a um trabalhador falando apenas dos 12 últimos meses de trabalho dele. Eu não posso me referir à situação atual. Ele contribui uma vida inteira. Ele é um contribuinte a vida inteira. E se ele é um contribuinte a vida inteira, eu tenho que analisar ele dentro do contexto no qual ele está inserido. E o cálculo do benefício dele vai ser um cálculo que deve levar em conta a real situação na qual ele contribuiu uma vida toda. Se ele tinha uma situação financeira melhor e depois essa situação mudou, não importa, porque para aquele caixa da Previdência que é responsável pelo benefício dele, ele contribuiu daquela forma. E quero lembrar aqui que a emenda 20 de 98, ela tornou o nosso sistema previdenciário contributivo. Nós falamos muito em direitos sociais. É claro, é muito bom falar de direito social, mas o nosso direito social, a Previdência Social, ele é um direito de prestações positivas pelo Estado, com contraprestação do segurado. Nós não falamos de esmola, não falamos de assistencialismo, não falamos de favores. Nós falamos de contraprestação. Por quê? Porque quando veio a Constituição Federal e disse que a Previdência era um direito fundamental, em 98 veio a emenda e diz, não, ele é um direito fundamental, mas agora ele é um sistema contributivo. A nossa aposentadoria não é mais por tempo de serviço, ela é aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hoje a gente tem prestações positivas conferidas pelo Estado através de uma contraprestação contribuída, reconhecida, né, pelo segurado, que faz essa contribuição. Então, quando nós mexemos nesses direitos, nós não estamos falando de um fundo perdido, de um dinheiro que é utilizado para dar benefícios, para dar esmolas. Nós estamos falando de direito adquirido, nós estamos falando de pessoas que estão contribuindo, então, por toda essa vida de trabalho, e esse dinheiro não pode deixar de ser reconhecido. Ainda voltando ao meu terceiro ponto, que é a regra de cálculo do auxílio-doença, a hipótese que causa estranheza, além da que eu comentei, de que a preocupação do governo é que o segurado ele venha a receber no auxílio-doença mais do que o valor do benefício do trabalho da ativa que ele está no momento. Que eu disse para vocês, nós temos que nos preocupar com o contexto que ele está inserido. Então, esse não seria um argumento válido. Mais que isso, a argumentação de que o número de auxílio-doenças concedidos, ele dobrou, quadriplicou exponencialmente. Mas daí nós temos que levar duas considerações. As premissas quando nós fazemos uma equação, as premissas precisam ser verdadeiras em todas as suas bases. O auxílio-doença realmente ele aumentou exponencialmente, mas o número de empregadores formais também aumentou exponencialmente. Temos, e o governo demonstra em seu programa, inclusive o programa de eleição, que eu dei uma olhada, 15 milhões de novos trabalhadores formais. Então, se nós temos 15 milhões de novos trabalhadores formais, por via de regra, o número de benefícios vai aumentar também. Afinal, as premissas elas têm que ser equitativas. Se eu tenho mais trabalhadores, eu concedo mais benefícios. Essa é uma regra da qual nós não podemos fugir.
E ainda, quanto ao custeio, é preciso salientar que o custeio da Previdência Social, ele é equitativo, igualitário, ele prevê uma situação na qual coloca todos os segurados como contribuintes e como recebedores do benefício. O custeio da Previdência não se atém somente aos seus segurados, então o custeio da Previdência ele é amplo, ele é universal. Mais que isso também, nós temos que fazer duas considerações quando nós falamos das medidas provisórias. Primeiro, o direito previdenciário é um direito fundamental em função da Constituição Federal. Segundo, o direito previdenciário é um direito humano, por causa das cartas internacionais das quais o Brasil é signatário. Quando nós desrespeitamos direitos humanos, ou como a doutora Thaís falou, quando chegamos ao retrocesso social, nós não enfraquecemos somente a nossa Constituição Federal. Nós enfraquecemos também o Brasil perante as instituições internacionais, porque nós desrespeitamos, rasgamos, acabamos com as cartas internacionais das quais nós somos signatários. E o evento morte, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei da carência dos 24 meses, ele é um evento que é o principal risco social protegido nas cartas internacionais. Porque as famílias, ainda num sistema um tanto quanto retrógrado, ainda vivem do chefe de família. Ainda, por mais que a gente viva uma realidade diferente, nós podemos observar pelo IBGE, pelos cálculos, que ainda temos chefes de família instituídos, e muitas famílias onde só o chefe de família trabalha. O risco morte é um dos eventos mais importantes protegidos pela Carta Internacional dos Direitos Humanos. Então, quando nós colocamos 24 meses de carência para que o segurado, filho ou esposa, possa ter direito a um benefício de pensão por morte, nós colocamos essas pessoas no risco social. Quando nós colocamos essas pessoas no risco social, nós fazemos uma coisa mais grave. Nós levamos à miserabilidade. Porque nós desprotegemos uma parcela da nossa sociedade e essa parcela desprotegida leva à miserabilidade social. E a miserabilidade é o primeiro passo para o caos, porque os problemas advêm sempre da falta de condições, da falta de dinheiro, da falta de possibilidade de ter uma vida digna como aquela que a nossa Constituição Federal tanto fala. Mas, já me alonguei um pouco, eu quero só fazer um comentário ainda quanto ao custeio dos 30 dias, que não há como deixar de falar que agora a empresa vai ficar responsável pelos primeiros 30 dias do auxílio-doença. É claro que é preocupante porque, se isso onera o grande empresário, isso destrói o pequeno e o microempreendedor. É muito complexo porque nós temos sistemas em que o microempreendedor ele não tem condições mal de arcar com seus custos, muitas vezes. O que dirá, então, transferir para ele parcela de responsabilidade social? Parcela de responsabilidade social já contribuída, né, pelo segurado e pela empresa durante a relação de trabalho. Ainda tenho mais uma pergunta, deixo apenas um tema para reflexão, que é o seguinte: se nós realmente temos tantos problemas assim com a Previdência, se o déficit, aludido déficit, que eu pelo menos não acredito que exista, né, vendo os relatórios da Anfip, vendo um estudo mais aprofundado, mas eu digo, se esse déficit existe, se é preciso corrigir isso, por que essas políticas de desoneração? Por que as políticas de diminuição das alíquotas populistas, desculpe aqui com todo respeito, mas populistas porque elas agradam, porque incluem muitas pessoas na contribuição formal, mas elas diminuem a nossa contribuição e geram direitos? Então, o que deixo de reflexão é isso. Por que essas políticas de desoneração? E, por fim, peço aos senhores, como uma indicação do nosso Instituto, né? Primeiro, digo que nós deixamos as nossas pastas com o parecer formal elaborado pela Comissão de Atuação Parlamentar do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Deixamos o nosso parecer para todos e gostaria de fazer apenas uma última colocação para vocês que vão fazer a votação. O senador Donizete pediu sobre a página. O material, já vejo para o senhor. Então, eu só deixo uma última colocação. Essa medida, ela precisa ser rejeitada na integralidade. Assim, da nossa análise técnica, né, nosso pedido é que ela fosse rejeitada na integralidade. Ela não pode ser consertada.
Do modo que ela veio, ela não pode ser consertada, por quê? Porque ela fere de morte o direito dos cidadãos da regra de transição. As pessoas que ficarem entre o período da existência dela, da criação dela, até a votação dela, serão feridas de morte pela regra de transição. Nós não podemos excluir parcela dos nossos segurados dos direitos que nós vamos discutir aqui. E melhorar ela não é suficiente para resolver o problema dessas pessoas. Muito obrigada.